Uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos e saber daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos e através dos irmãos. É tão bom saber que Deus poderia estar na sua posição de Deus e esquecer de nós. Mas a gente aprende pela nossa jornada cristã que Deus busca um relacionamento conosco. Deus a cada dia busca se relacionar com o ser humano. Deus a cada dia deseja que estejamos perto dele. E dentro dessa abordagem, dentro dessa ênfase, desde o domingo passado, Deus tem colocado no meu coração o desejo de trabalhar com o capítulo 15 de João. No domingo passado, nós conversamos a respeito da experiência de Jesus, em que ele se identifica com a videira e o pai, o agricultor. E desta feita, nós vamos continuar ainda no capítulo 15, João, capítulo 15, agora nos versos 12 a 14. Os irmãos que estavam no culto domingo passado puderam testemunhar de como Deus busca esse relacionamento, a videira com as varas ou com os ramos, um relacionamento que agrada a Deus, mas é um relacionamento que exige comprometimento, exige troca, exige reciprocidade. É algo que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos cumprir esse seu desejo de poder estar ligado, estar se relacionando e na dependência da videira. João capítulo 15, versos 12 a 14. E a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, falava eu sobre essa experiência de Jesus e abordei essa questão no último domingo, e quero mais uma vez reforçar que nesse momento Jesus já estava como quem se despedindo dos seus discípulos. Desde o capítulo 14, Jesus começa um misto de conforto e exortação, quando já preparava o coração daqueles homens, seus ajudantes, seus auxiliares, para os momentos finais e os mais difíceis, os momentos que estavam precedendo a cruz, momentos dolorosos, e que eles não entenderiam como Jesus se iria submeter a uma situação daquela. E aí é interessante e extraordinário como Jesus apresenta a necessidade, uma necessidade inquestionável do ramo permanecer ligado à videira. Entre os versos 1 a 10, que lemos no domingo passado, por 7 vezes a expressão permanecer, o verbo permanecer é repetido, é citado, é abordado por Jesus, ou seja, a necessidade do permanecer é algo que Deus espera de cada um de nós. E é interessante que esse permanecer, diferente do que possa parecer, é conhecer e viver. É tomar conhecimento do desejo de Deus e experimentar desse desejo. Permanecer é muito mais do que reconhecer. Permanecer é muito mais do que desejar, é muito mais do que planejar. Permanecer é muito mais do que começar. Permanecer é uma decisão, é a atitude de alguém que está disposto a chegar às últimas consequências por amor do Evangelho. Falei isso no domingo passado, mas achei interessante que nós pudéssemos trabalhar dentro dessa vertente, mas o que vai fortalecer a minha comunhão com Deus? O que vai motivar a nós e nos encorajar a estarmos ligados à videira? As dificuldades são grandes. Imagino que no primeiro século, quando Jesus estava falando aos seus discípulos, passando pela perseguição da igreja, a dispersão dos irmãos e chegando aos nossos dias. Nunca foi um tempo fácil para o Evangelho, nunca foi um tempo fácil para que o Evangelho pudesse ser experimentado, vivido. Mas a cada dia somos desafiados a permanecer ligados à videira, porque só assim daremos frutos. Destaquei mais uma vez 3 verdades, a partir do versículo 12, que eu desejo compartilhar com os irmãos, e sempre aquela mesma exortação. São lições inesgotáveis, e quero exortar os irmãos a, quem sabe, numa leitura mais apurada, encontrarem outras tantas lições que servirão da mesma maneira para exortação, para conforto, para encorajamento das nossas vidas. Primeira coisa que eu encontro nessa abordagem de Jesus aos seus discípulos, e quando falo seus discípulos, não me restringo apenas os seus 12, mas todos aqueles que um dia abraçaram esse evangelho, e falo hoje com a Igreja Batista Boas Novas, ou tantos irmãos que puderem ter acesso a essa mensagem
mensagem através da internet, é que Jesus destaca, irmãos, a grandeza e a importância do amor. Diante do que eles estavam, ou nós estamos, eles estavam a enfrentar, precisavam estar alicerçados no amor. Não podia ter um outro sentimento que pudesse nutrir, fortalecer a relação entre eles. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo diz, olha, tenham a mesma atitude, o mesmo sentimento, mas um sentimento que se transforma em ação. Não um sentimento de dizer, olha, eu te amo, e esse eu te amo não sair da minha zona de conforto e me omitir de tomar alguma atitude em benefício do meu próximo, mas um amor que me move em direção do outro. Um amor que me tira da minha zona de conforto e me leva em direção ao outro, de fazer aquilo que o outro necessita, ou quem sabe fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por isso que Jesus diz no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como permanecer era e é para nós o imperativo, o amor era e também é o fundamento para a construção desse projeto. Não podemos conceber a ideia de uma igreja, de uma comunidade, do corpo de Cristo, onde o amor não possa ser o elo que junta, que une, que firma as relações. Não podemos esquecer que aquilo que me move, aquilo que me liga a você é o amor. Como diz Paulo, é o elo da perfeição. Não podemos esquecer que o amor é a base onde construímos as nossas relações. Não pode haver amor por interesse. Cristo destaca que amor não era e nem é uma opção, mas um mandamento. E é interessante que ele diz assim, o meu mandamento é este. Ou seja, mais do que uma sugestão, mais do que uma opção, mais do que uma alternativa, Jesus está dizendo, olha, é o que eu estou mandando vocês fazerem. É aquilo que eu espero que todos vocês façam. Mandamento, interessante que quando Jesus fala de mandamento, o mandamento era reverenciado pelos judeus. Eles tinham uma verdadeira veneração e, em algumas situações, uma aversão em obedecer os mandamentos. Os mandamentos traziam consigo castigos, punições para aqueles que não obedecessem, para aqueles que não cumprissem, para aqueles que não levassem em conta aquilo que a lei mandava. Mas muito mais do que mandamentos engessados, que eram obedecidos por medo da punição, esse era o mandamento prático, o mandamento que me leva a sair da minha zona de conforto, o mandamento que me leva em direção ao outro, que atender às suas necessidades. Diferente dos mandamentos dos judeus, que tinha Moisés como único representante, e a pessoa de Moisés representava a Torá, a lei, este mandamento tinha em Jesus a sua origem. Como lemos João, capítulo 1 João, Evangelho de João, carta de João, quando encontro ali Jesus falando exatamente dessa relação, falando dessa relação que nos une, que nos leva em direção ao outro. Ele diz que o amor é nascido, aquele que ama é nascido de Deus. Deus é a origem do amor. Deus é a fonte do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, apenas diz que conhece a Deus, mas não experimenta desse amor. Então é tão bom quando Jesus nos convida, muito mais do que um mandamento. Nós somos sido incentivados, exortados, motivados a buscar essa relação. Uma relação movida não por interesse, mas uma relação movida por amor. E eu posso dizer, com meu coração aberto, dizer, olha, eu amo os meus irmãos aí da Igreja Batista Boas Novas, que eu tenho sofrido pela distância, pelo desejo de poder estar novamente junto com os irmãos, para esperar o momento certo, e isso eu tenho pedido sabedoria a Deus, para que Deus possa nos dar discernimento para quando podemos voltar, quando voltaremos a abrir as portas da nossa igreja, porque isso tem me angustiado, porque muitos irmãos estão privados de participar dos nossos cultos virtuais. Alguns não têm um celular que possa instalar um aplicativo Zoom, outros não têm condições de mexer, porque não tem alguém que possa lhes ensinar, ou até outros que talvez seja mais cômodo, através do YouTube ou das redes sociais, acessar outros canais ou outras comunidades, mas Deus tem me angustiado e me incomodado para que a gente possa identificar o momento dele, para que retornemos com os nossos cultos presenciais.
e assim a gente possa desfrutar da comunhão. Mas isso tudo é movido e precisa ser movido pelo amor. O amor que nos impulsiona, o amor que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. De nada adiantava, irmãos, cumprir o mandamento engessado de Moisés, se não fosse movido pelo amor. Não adianta fazermos, obedecermos, cumprirmos qualquer mandamento, se não tiver como motivação, como encorajamento o amor. A relação entre Jesus e os seus discípulos precisava ser fortalecida, mas muito mais ainda, a relação entre eles. Jesus estava indo embora, mas precisava deixar aquele povo, aqueles seus seguidores, preparados para tudo aquilo que eles iriam enfrentar. No final do versículo, ele diz assim, que vos ameis, no meio do versículo, que vos ameis uns aos outros. Jesus estava preocupado como eles iriam se juntar, como eles estariam ali unidos na manutenção daquele grupo. Interessante que Jesus fala exatamente isso lá em João capítulo 10. Vai ferir o pastor e as ovelhas vão se... Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que esse tempo de pandemia... um esfriamento das nossas relações, um esfriamento da nossa participação, um esfriamento das nossas participações no corpo de Cristo. E quando falo participação, não me restringo apenas aos cultos, ainda que sejam importantes, necessários, úteis em relação com cada vez mais motivados e encorajados a cumprir a missão que o Pai nos confiou. Cristo destaca, quando Jesus aborda isso, que o amor não era e nem é uma opção, mas um mandamento. O mandamento precisava ser experimentado por todos nós. De nada adiantava conquistar, angariar novos membros ao grupo, se o próprio grupo não se mantinha unido. Não adianta nada trazermos pessoas para a nossa comunidade de fé, pessoas que se convertam, pessoas que estão chegando à nossa comunidade de fé, se essas pessoas não encontrarem na nossa igreja um amor que nos une, um amor que me tira da minha zona de conforto e me leva em direção àquele que está à minha volta. Sabe, irmãos, o tempo passou e esse mandamento continua sendo o principal mandamento da igreja de Cristo. Se não houver amor entre nós, amor dentro da nossa comunidade, não poderemos amar aqueles que estão do lado de fora da nossa comunidade. Se não houver o amor como motivação, como encorajamento para as nossas vidas, o amor que nos une, que nos deixa responsáveis uns pelos outros, como é que a gente vai poder preparar a nossa igreja para receber aqueles que estão à nossa volta, desejosos de serem abraçados, acolhidos? Quando falo abraçado, não estou falando literalmente, mas abraçado no sentido de abraçados, de recebidos, de se sentir em casa, sentir à vontade e sentir recebido no meio da nossa comunidade. Mas é interessante que a maior lição desse verbo é o modelo que devemos ter em nossas mentes. A última frase do versículo 12 diz assim, assim como eu vos amei. Jesus Cristo é o nosso único modelo. O mesmo amor com que fomos amados precisa ser compartilhado. O amor com que Jesus dispensou a nós precisa também ser experimentado por nós e isso, consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta serem alcançadas por esse mesmo amor. O amor não pode sofrer processo de continuidade, processo em que na fonte tinha uma intensidade, mas no final ele chegou mais fraco. Algumas vezes, quando saímos para passear e saímos para ver algum lago, e sempre tínhamos aquele desejo de jogar aquela pedra no lago, e ele fazia aquelas ondinhas, e é impressionante como a gente conseguia ver aquela pedra batendo na água, na superfície da água, e se estendendo até meio do lago. Mas em função daquelas batidas da pedra na superfície da água, surgiam as marolas, as marolinhas. E quanto mais perto do local onde aquela pedra havia batido na superfície, mais intensa aquela marola. E quanto mais distante, mais fraca, até se dissipar, até desaparecer. E muitas vezes nós somos tentados a viver assim. A relação com Jesus é intensa,
mas quando estendemos os nossos braços, no sentido de alcançar outras pessoas. Esse é o mesmo amor, que é a fonte de todas as coisas, que é a motivação do meu relacionamento com o meu próximo, não tem alcançado as pessoas com a mesma intensidade. Não podemos esquecer isso. Com o mesmo amor com que fui amado, com o mesmo amor com que você foi amado, eu preciso amá-lo. Você precisa me amar. E assim podemos amar as pessoas que estão à nossa volta. João, irmãos, baseado nessa exortação, alguém que ouviu de Jesus, encorajava a igreja do século I, do primeiro século, a fazer o mesmo. João capítulo 3, o 1 João, perdão, capítulo 3, verso 23, assim, este é o mandamento, que creiamos o nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Nós temos um referencial, nós temos um modelo, Jesus Cristo deixou para nós esse modelo a ser seguido. Nada menor ou menor do que Jesus é aceito pelo Pai. Um amor que não abre mão do sua zona de conforto e se estende aos outros, não pode ser aceito, porque esse não é o padrão que Deus colocou diante de nós, um padrão imutável, que é o seu Filho Jesus Cristo. Mas encontra uma segunda lição dentro dessa abordagem de Jesus, não só apenas para os seus discípulos do primeiro século, mas para a sua igreja do século XXI, algo necessário em nossos dias. O cristianismo é um convite à negação. É deixar de lado o amor próprio e valorizar o amor ao próximo. Palavras parecidas, né? O amor próprio e o amor ao próximo. Jesus em Lucas fala que aquele que desejar segui-lo deve tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo. Cristianismo é cruz diária, constantemente tomar a minha cruz, tomar a cruz que foi de Cristo e seguir a Jesus. Verso 13 do capítulo 15 de João, Jesus continua dizendo assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, diferente dos valores do mundo, em que somos ensinados, encorajados a amar primeiro, amar a nós mesmos primeiro, e depois, se possível, amar o próximo, o cristianismo nos ensina que uma atitude precisa vir acompanhada do outro. Quando aquele doutor da lei procura Jesus e para tentar Jesus e confrontar Jesus, diz: Jesus, qual o maior mandamento? E Jesus diz: olha, a lei se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é a mesma intensidade com que eu sou amado por Deus, também me dispor a amar a pessoa que está na minha volta. O mundo à nossa volta, sem Deus, não tem essa percepção, e nós não podemos ser levados a pensar assim. Amor por interesses, amor de acordo com a barganha. O que é que você vai me dar em troca do meu amor? Quando vejo jovens que estão crescendo no relacionamento de namoro, e muitas vezes aquela jovem diz: olha, prove que me ama, me dê uma prova do seu amor. E ali, quem sabe, é um ato de bravura, de desprendimento, saltar de paraquedas, ou fazer alguma coisa, uma tatuagem que possa... É tão bom saber que Deus não exige de nós nenhuma prova, mas que nos submetamos a amar ao próximo. É assim que eu vou autenticar esse amor que um dia me alcançou, um amor que um dia nos alcançou. Mais uma vez, Jesus é o modelo. Jesus não estava ensinando uma lição teórica, mas prática, baseada na sua própria atitude. Alguém que abriu mão do céu, da sua glória. E aí, mais uma vez, volto os meus olhos lá para o capítulo 2 de Filipenses. E não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, é o Pai. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus tinha exemplo próprio. A sua vida para nós é o referencial. Ninguém pode ser referencial para o outro. Se podemos colocar o amor numa escala de valores, Jesus destaca que a maior prova de amor é quando dedicamos esse amor ao outro. Olha, a base de tudo é o amor. Você só vai ser movido em direção ao outro se você for por amor. Porque se for por interesses, quando esse interesse acaba, logo acaba o amor, logo acaba a relação.
Se o amor movido por medo, quando esse medo for sanado, logo acaba a relação. Não podemos esquecer, o amor, a Bíblia diz que é o vínculo da perfeição. E aí Jesus, no finalzinho do verso, diz assim, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus irmãos, dos seus amigos. É interessante que o apóstolo Paulo trabalha dentro dessa mesma vertente, lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 7, quando o apóstolo Paulo trabalha dentro dessa vertente da prova de amor. De um amor que é provado, um amor que é garantido, autenticado. Uma relação que leva a Deus a nos amar e deixou como garantia o seu feito. Quem não conhece? João 3,16. Porque Deus amou o mundo com a intensidade tal, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é provado na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. E aí o verso 8 termina, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O mais incrível desse mandamento, irmãos, ou dessa atitude de Jesus, é que ele mesmo morreu pelos seus amigos e pelos seus inimigos. A diferença entre uma condição e outra somos nós quem fazemos. Ser amigo de Deus ou ser inimigo de Deus não depende de Deus, depende das nossas escolhas. Porque Deus ama a todos de maneira intensa, de maneira indistinta. Esse amor que se estende a cada um de nós. Encontrei um comentário do Werner Bohr. Quem ama se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. Quem ama se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. Mais uma vez, irmãos, lançamos mão da experiência do apóstolo João. João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16. Essa atitude extrema de Jesus, num primeiro momento, naquele momento que Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos, foi desencorajada pelos seus discípulos, principalmente por Pedro. Afinal, aquele momento era um momento que eles entendiam da necessidade de rever a decisão de Jesus. Não, Jesus, tenha piedade do Senhor. Não vai acontecer isso, não. Mas Jesus estava averiguando, estava autenticando que ele precisava descer à sepultura, servir para nós como mártir, como referencial. Quando falo isso, e atitudes que distinguem aquele que nos ama e aquele que nos ama, leva os meus olhos a pensar o próprio Jesus falando aos seus discípulos, lá no capítulo 10 de João, a distinção entre o amor de Deus e o amor por interesse. O amor de Deus, que é um amor incondicional, o amor ágape, o amor por interesse. Lá no capítulo 10 de João, versos 11 e 12, diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então os lobos as arrebata e dispersa. Consegue perceber a distinção entre uma coisa e outra? Entre o pastor e o mercenário que não é pastor, o mercenário que é um interesseiro. É interessante que eu comecei a meditar, irmãos, a respeito dessa palavra de Jesus, o mercenário que não é o pastor, o lobo que abandona as ovelhas, quando vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Eu comecei a pensar, e quero levá-lo a pensar comigo, onde estava Satanás depois que Adão e Eva pecaram? Você consegue me responder? Onde estava Satanás depois daquele momento de assédio para com Eva, e que ela pudesse obedecer a Deus e comer do fruto proibido, e ela em seguida oferecer ao seu marido, e ambos comerem? Você consegue imaginar onde estava Satanás, tão presente ali, incomodando e assediando e tentando a Eva? Ele fugiu. Não se tem mais notícia dele ali no meio do paraíso, porque é exatamente assim que ele faz. Seus interesses são apenas em derrubar o servo e a serva do Senhor. Por isso, irmãos, mais do que nunca, precisamos preservar
ou perseverar em amor, para que as nossas atitudes não sejam movidas por interesse, para que as nossas ações não sejam movidas por momentos momentâneos, situações momentâneas. Mas logo depois que as relações se acabam, ou os interesses se acabam, essas relações também são fadadas a fracassar. Mas quero deixar uma terceira e última lição. A obediência a esse mandamento é a confirmação de que somos amigos de Jesus. Verso 14 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Essa amizade é desejada por Jesus, mas nós, apesar de desejarmos, nem sempre temos feito por onde corresponder à sua amizade. Uma coisa eu sei: Jesus é meu amigo, mas nem sempre eu ajo como amigo de Jesus. Jesus é seu amigo, mas nem sempre você tem agido como amigo de Jesus. Nós queremos o privilégio de sermos filhos de Deus. E algumas vezes tem ouvido alguém dizer assim: eu sou filho de Deus, dono do ouro e da prata. Uma coisa é saber que Deus me considera como filho. A outra coisa é saber se eu me considero como filho de Deus. Uma coisa é saber aquilo que Deus tem para mim. A outra coisa é saber aquilo que eu tenho para com Deus. Isso não depende de Deus, depende de mim, depende de cada um de nós. Aquilo que Deus pensa de nós é algo imutável. Deus nos ama. Mas será que as minhas ações têm correspondido à expectativa do coração de Deus? Uma coisa nós sabemos: Jesus quer ser sempre o nosso amigo, mas não depende só dele, depende de nossas escolhas. Impressionante como Jesus abre mão de relacionamentos que poderiam ser relacionamentos caros, relacionamentos biológicos, e estende esse seu amor a todos nós. Talvez você lembra, com certeza você lembra, quando Jesus estava dentro de um ambiente fechado, e naquele momento toma conhecimento que sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão lá de fora. E alguém manda avisar: olha, Jesus, tua mãe está aí fora. Teus irmãos estão aí fora, estão esperando, querem falar com você. Lá em Mateus capítulo 12, verso 50, Jesus responde àqueles que procuram tirá-lo daquela comunhão, daquele momento ali, naquele ambiente, diz assim: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos nós temos experimentado desse privilégio de sermos amigos de Deus, de sermos íntimos numa relação saudável com Deus. É interessante que eu estava lendo alguns comentaristas bíblicos e um deles afirma que existia nas cortes do Império Romano e dos reis orientais um grupo muito seleto de homens que se denominavam amigos do rei ou do imperador. Eles podiam ver um rei em qualquer momento. Eles tinham até o direito de entrar nos seus aposentos de manhã cedo. O rei falava com eles antes mesmo de se dirigir aos seus generais e governadores. Os amigos do rei eram pessoas que tinham uma relação mais estreita e íntima com o rei e que tinham o direito de se aproximar dele em qualquer momento. Uma relação movida pelos interesses. Os amigos do rei, isso é para alguns. Você é amigo do rei? Não, não, não. Ah, você não sabe o que é o privilégio de chegar diante do rei, de começar a conversar com o rei cara a cara, de poder entrar até no quarto do rei. Você tem isso? Não, não, não tenho, não tenho. Não tenho esse prestígio. Mas é tão bom que podemos nos aproximar do Rei dos Reis e falar com ele e termos certeza de que ele está ouvindo as nossas preces. Não tem valor maior nesse mundo do que termos a certeza que somos amados por Deus. E o maior desejo de Deus é que esse amor que um dia nos alcançou também seja experimentado por todos aqueles que estão à nossa volta. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E como comunidade de Jesus Cristo, não podemos esquecer, não podemos perder de vista isso. Deus me ama, sim, mas será que eu tenho amado aqueles que estão à minha volta? Será que esse amor, com a intensidade que chegou na minha vida, tem se desdobrado para alcançar outros à minha volta? Nesse mundo, à nossa volta, há amizade interesseira, que se aproxima de alguém apenas para se beneficiar da amizade. A amizade aqui representada por Jesus é uma amizade sem interesse, sem benefício para si mesmo. É abrir mão do prazer de estar acomodado,
sendo alvo do amor de Deus e fazer com que esse amor também alcance as pessoas à sua volta, à minha volta. Sabe, irmãos, o meu desejo, a minha oração é que sejamos canais. Muitas vezes nós queremos fazer uma detenção, uma retenção daquela água, e aquela água forma ali uma barreira, e aquele amor chega até nós e fica estancado ou estagnado. E não se estende para as pessoas à nossa volta. Mas o Senhor deseja fazer de nós canais do seu amor, canais das manifestações do seu amor, para que não sejamos apenas represas, mas que sejamos fontes da mesma intensidade com que o amor chegou até nós, também possa chegar às pessoas à nossa volta. Igreja Batista Boas Novas em Arapiraca, eu preciso, vocês precisam também entender que nós somos alvo desse amor e que esse amor também precisa ser experimentado por pessoas à nossa volta. E quando eu digo isso, não digo apenas com aqueles que não estão na nossa comunidade. De repente, aquele que precisa do seu amor, do meu amor, é alguém que mora comigo na minha casa. É a minha esposa, é o meu filho, é o meu pai, a minha mãe, é meu irmão. E não podemos, irmãos, abrir mão desse privilégio, o privilégio do amor, amor ao próximo. E nem sempre esse amor ao próximo é o amor que está próximo. Porque muitas vezes a gente mantém relacionamentos com pessoas que estão a milhares de quilômetros através das redes sociais. Mas precisamos nutrir um relacionamento saudável com aqueles que estão à nossa volta. Que essa experiência de Jesus, que essa exortação de Jesus possa alcançar a todos nós. Que possamos entender que esse amor só tem sentido se for um amor multiplicado, um amor que possa alcançar as pessoas à nossa volta. Que o bom Deus nos abençoe. E começando hoje, a partir de mim, eu possa pensar, qual tem sido a minha atitude para com as pessoas à minha volta? Será que esse amor com que eu fui amado tem sido alvo das minhas ações? Será que a minha atitude tem sido baseada nesse amor? Será que o meu amor tem sido com a mesma intensidade com que um dia fui amado? Não podemos esquecer que o amor precisa ser multiplicado, semeado nos corações. E o amor verdadeiro só vive, só experimenta aquele que um dia bebeu da fonte que é Jesus. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque fomos alcançados. E se fomos alcançados, não foi pelos nossos méritos, virtudes, ainda que alguém possa se vangloriar dizendo que os tem, mas jamais, Senhor, será compensado ou será como compensação em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo amor que se estende a nós e que precisa ser experimentado por outros à minha volta. Ajuda-me, Senhor, a começar em mim, a sair da minha zona de conforto, da omissão, do descaso, e fazer com que o teu amor seja também experimentado por outros à minha volta. Quem sabe a minha esposa, que precisa ser amada, respeitada, valorizada, palavras de encorajamento, de incentivo. Quem sabe, Senhor, meu filho, minha filha, que apesar de viver num ambiente fraterno cristão, tem sido diminuído em função da falta desse amor. Um amor que motiva, que encoraja, que impulsiona aqueles que estão à minha volta. Senhor, se existe no meio do teu povo algum relacionamento que não seja o amor, que nessa noite o teu Espírito Santo possa mover os nossos corações e possamos ser impulsionados a começar a amar. Mas não amar de qualquer jeito, amar com o amor de Jesus. Que esse amor possa alcançar as pessoas à minha volta e elas se sintam amadas e também, da mesma maneira, sejam encorajadas a multiplicar esse amor para com as pessoas à sua volta também. Obrigado pelo teu povo reunido aqui. E te peço, Senhor, por essa mensagem que não é minha, é do Senhor. Que tantos corações serão alcançados através das redes sociais, da internet. Que esse amor possa se estender além dos nossos domínios, além dos nossos limites, e possa impactar outras vidas, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Nos orienta em tudo e dás uma semana debaixo do teu cuidado, sob a tua proteção. É isso que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Lembrando os irmãos que na próxima quarta-feira nós teremos um culto diferente. Um culto estaremos abordando a importância da educação cristã.
no dia 23, é celebrado o Dia de Educação Cristã. E nós precisamos valorizar os seminários, as faculdades que têm capacitado jovens, adultos, na preparação de missionários para serem enviados aos campos. Então, na próxima quarta-feira, o nosso culto será dentro dessa vertente. A importância dos seminários e, assim, podermos levantar uma oferta significativa para abençoar esses seminários que estão aí pelo Brasil afora, preparando, capacitando jovens, adultos, para que possam ser missionários, no Brasil afora, no mundo afora, semeando a palavra do Senhor. Tá bom? Então, que o bom Deus nos abençoe.